Vamos aprender um pouquinho de ultrassom transvaginal hoje? Aqui eu vou ensinar a partir de doenças, como a gente deve pensar a partir de doenças e como a gente deve pensar a imagem considerando raciocínio clínico, fisiopatológico, anatomopatológico. A ideia é que a gente, a partir de um conhecimento de sintomas e de doença, chegue a pensar em como vai ficar essa imagem. E aí a gente não precisa decorar, por exemplo, sinais específicos. A gente só pensando, às vezes sem saber o que a doença é, ou sem ter definitivamente estudado absolutamente tudo sobre a doença e detalhes, a gente consegue imaginar como ela vai ficar no ultrassom. Então a gente vai começar com torção de ovário. Torção de ovário basicamente ocorre quando o ovário roda. O ovário roda em uma infinidade de situações. Existe uma incidência que a gente não sabe. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue diagnosticar, apesar de ser uma emergência médica na maioria das vezes, e porque a estatística ela não chega exatamente até a gente. Existe um artigo que fala que mais ou menos 3% das mulheres que vão para a emergência com dor abdominal aguda têm torção de ovário, mas assim, é uma coisa questionável. De fato, a maioria das vezes acontece na idade reprodutiva. E fatores de predisposição a gente vai falar mais para frente. E antes eu queria falar, primeiro, como essa paciente chega para você. Porque é o seguinte, você tem na sua mão. Você que trabalha com imagem, você que é radiologista, você é ultrassonografista, você é ginecologista. A partir do momento que você tem um transdutor na sua mão, você tem não só o transdutor, você tem uma outra arma muito mais potente, que é conversar com o paciente. Então, não fique dependendo do pedido médico. Não fique preso ao pedido médico quando você estiver fazendo ultrassom. A sua melhor ferramenta é seu ouvido. A sua segunda melhor ferramenta é sua boca, porque você tem que saber perguntar e tem que saber escutar também. Então, essa paciente com torção de ovário, ela vai chegar para você, bom, em idade reprodutiva, então pode ser adolescente, pode ser criança também, pode. Mais raro, normalmente por conta de outros fatores. Adolescentes e adultos. Ah, pode ser menopausada? Pode, pode também. Todo mundo pode, tá? Mas a maior chance é que ela chegue para você em idade reprodutiva. E ela vai chegar com algumas coisas muito pontuais, que é uma dor aguda, marcada, no flanco, na pelve, enfim, no pé da barriga, né? Onde quer que ela descreva essa dor. E é uma dor súbita, normalmente súbita e acompanhada de náusea ou vômito. Por quê que é acompanhada de náusea ou vômito? Isso é um fator importante para a gente considerar o início súbito e acompanhado de náusea e vômito. Eu vou explicar mais para frente por que isso. A náusea, inclusive tem trabalhos, olha que interessante, tá? Tem trabalhos em que a náusea ou o vômito acompanhando são dicas tão importantes para a gente dar o diagnóstico ou para suspeitar, mas tem trabalhos que falam que elas ajudam em 85% dos casos, ou seja, de cada 10 pacientes que chegarem com torção de ovário para você, 9, em 9, a história da náusea ou vômito súbita vão ajudar você a diagnosticar. E aí, a febre, leucocitose, etc., tudo aquilo que se segue a um quadro abdominal agudo pode ocorrer, só que depois de um certo tempo. E aí começa a confundir com outras condições inflamatórias agudas, por exemplo, do abdômen, sei lá, como diverticulite, apendicite, enfim. Todos esses outros comemorativos, essas urgências abdominais agudas que precisam operar. Pode não ter dor local, sabe? Pode ter uma dor mais difusa, pode ter uma dor mais local. O jeito que cada paciente vai sentir é um pouco diferente, tá? Porque
Pode depender da localização desse ovário, se esse ovário está mais para trás, mais para frente, mais para o meio, mais para o outro lado. Depende da gravidade da torção. Então, depende de uma série de fatores. Então, não é regra. A grande regra é dor abdominal súbita com vômito ou náusea. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Vou tomar um café antes. Então, é o seguinte. Existem umas pacientes, inclusive, isso pode acontecer na gravidez. Pode acontecer na gravidez, principalmente entre as 10 e as 17 semanas. E entre as 10 e as 17 semanas é um período em que o corpo lúteo, teoricamente, estaria regredindo, porque a placenta começou a produzir a progesterona da gravidez. Então, é um período que, teoricamente, o corpo lúteo deveria regredir. Ele não regride, e aí o ovário fica um pouquinho maior e pode torcer entre 10 e 17 semanas. É uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês sobre as pacientes que podem, umas exceções, sabe? Exceções. Por exemplo, adolescente ou criança pode torcer o ovário por conta de frouxidão ligamentar, enquanto grávidas podem torcer por conta de um corpo lúteo residual. Então, vamos falar um pouquinho de como é o ovário? Vamos lá, ovário. O ovário é móvel, ele é super móvel. Quem faz ultrassom transvaginal sabe que o ovário, ele se mexe. E ele tem dois ligamentos importantes que fixam ele em algum lugar. Ele é fixo, porém é móvel, é contraditório, né? Mas ele é frouxo, vamos dizer assim. São ligamentos que deixam ele relativamente frouxo. Possível de mexer com a cavidade pélvica, porque toda a cavidade pélvica, a cavidade abdominal, é formada por órgãos que se amoldam. Então o ovário não é diferente. A gente tem um ligamento que é o ligamento infundibular, ou ligamento suspensório, que ele suspende realmente o ovário, então ele é ligado na pelve, na parede lateral. E a gente tem o ligamento útero-ovário, que liga o útero ao ovário. Esses ligamentos, eles podem torcer. Como que eles vão torcer? E aí é muito importante a gente entender esse conceito. Eu vou passar agora para vocês uma... Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui. Ele pode torcer. Se eu mostrar para vocês aqui, eu queria mostrar que a gente tem na primeira figurinha um ovário normal com os dois ligamentinhos aqui para vocês verem. No começo da torção, olha que interessante. Na segunda figurinha, no canto superior direito, é importante que vocês entendam que o ovário ele não vai torcer, e aí eu vou voltar para aquilo que eu quero falar para vocês. Essa é a primeira, segunda e terceira figurinha. A terceira é essa de baixo, com o ovário já gordão. E eu quero, apesar da figura ter sido relativamente didática, eu queria que vocês entendessem o seguinte: eu vou usar o meu jeito para explicar. Imaginem que aqui é o útero, aqui é a parede pélvica, aqui é o ligamento suspensório do ovário, esse pretinho aqui é o ovário, e aqui o ligamento uterovárico. Então, aqui está o útero, aqui está a parede. Ele vai torcer assim, tá? Ele vai torcer em torno meio que do próprio eixo. Ele não vai torcer assim. Você entendeu? Ele vai torcer assim. Ó. E aí, a gente poderia ter aqui, e aí você pensa, ai, Karina, nossa, né? Então por que a gente não fala torção anexial? A tuba vai junto? A tuba não vai junto? E aí? Me conta. Bom, aqui temos a nossa tuba. Então, aqui tem o útero, aqui tem a pelve, aqui tem o ovário, aqui. E os ligamentinhos. A tuba, ela pode vir junto, não ou não. Então, ela pode torcer e a tuba ficar ali, ou pode torcer e a tuba entrar no bolo. Assim. Então, tem algumas referências que preferem que a gente fale torção anexial, porque você nunca tem certeza se a tuba está junto ou não, apesar de ser um evento, não é o mais comum. O mais comum é realmente isso aqui, a tuba ficar normal e torcer assim. Vocês conseguiram entender? Conseguiram, né? Eu sei que é muito fácil entender quando eu explico. Continuando. A gente tem esse evento
esse evento ele pode ser desencadeado com um ovário normal, mas existem fatores que predispõem. E aí entra uma pergunta que um aluno meu fez. Eu vou responder depois. Por quê? Porque eu vou mostrar a linha do tempo, o que acontece com o ovário a partir do momento que ele fez isso aqui, né? Que ele torceu. Ele torceu. Aqui. Isso aqui, vocês já torceram? Não sei. Já torceram um tornozelo? Já torceram algum ligamento, alguma coisa assim do corpo? A dor não é aguda e bizarra? Quando você torce isso aqui dá dor. Por quê? Porque você deu uma esticada nos dois ligamentos, né? Aqui e no daqui. Isso aqui dá dor. Então vai dar dor aguda, junto de náusea e vômito. Por quê? Porque toda a inervação simpática parasimpática também vai estar envolvida nisso, vai ter esticado. Eles vão entender o quê? Aconteceu alguma zica na pelve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vomitar. Beleza, primeira coisa que vai acontecer é isso, então a dor súbita. E aí é o erro de muita gente. O que muita gente vai pensar? Muita gente vai pensar que torceu isso aqui e a primeira coisa que vai acontecer é como se tivesse entupido uma coronária, vai acontecer um infarto. Porque corta a circulação. Errado, tá? Torção de ovário, a fisiopatologia é diferente de um infarto. Não vai bloquear a artéria a princípio. A gente tem aqui, nosso útero, né? A gente tem, junto do ligamento, a gente tem todo o meso, né? A gente tem todo o ligamento largo. No ligamento largo, a gente vai junto vasos do plexo pélvico venoso, a gente tem junto o linfático, a gente também tem a artéria ovariana, né? Tem todas essas estruturas vasculares aqui nesse paramétrio aqui, tá? E aí, quando torce, a primeira coisa que você tem é uma compressão parcial venosa e de linfáticos. E não é assim, não é torceu e torceu assim. Pode ser que dê uma volta, duas voltas, pode torcer várias voltas, inclusive, tá? Isso aqui dá um sinal, chama sinal da hidromassagem. Muito bem, torceu uma vez. O que vai acontecer quando a circulação é parcialmente bloqueada? Edema. Por quê? Porque os linfáticos e os venosos são os mais compressíveis e são eles que vão sofrer primeiro. Então, a drenagem venosa e linfática para o ovário vai ficar comprometida e ele vai começar a crescer, ficar gordo, aumentar, aumentar, aumentar. Porque não tem para onde ir esse sangue que não volta. O sangue vai da artéria, não volta, volta parcialmente, volta um pouquinho. Em algum momento ele vai ficar tão gordo, mas tão gordo, mas tão gordo que vai bloquear o suprimento arterial. E aí é que a gente começa a ter infartos no ovário. Aí a gente não tem mais a artéria suprindo, porque ela está comprimida pelo edema, pelo tamanho do ovário, pelos vasos engurgitados. E aí a gente começa a ter a torção. E aí é caótico. E aí começa a dar febre, começa a dar todo tipo de bizarrice que você imaginar. E o paciente tem um desfecho pior, tá bom? Então não é a ideia é que você não pegue nesse momento que já está infartando. A ideia é que você pegue quando ele está crescendo. Por isso que a gente tem que suspeitar quando a gente tem dor e um ovário grande. Ai, quanto grande? Quanto grande? Quanto grande? Acima de 20. Acima de 20, a gente, não em qualquer paciente, veja bem, em paciente que tem clínica, em paciente que tem dor. Acima de 20, a gente começa a pensar que esse ovário está começando a ficar engurgitado e tal. Porque senão você vai dar, veja bem, gente, é tudo relacionado à clínica. Ai, eu vou ovário acima de 20, eu acho que tá torcido. Não, não é assim. Não. O paciente chegou para você num contexto de dor aguda, súbita, acompanhada de náusea e vômito, que ela sentiu, ela pode dizer que, olha, eu senti mês passado igual, daí passou magicamente, como se nada tivesse acontecido, e aí voltei, e aí agora tem essa dor de novo, e é muito esquisito, e eu tenho certeza que é alguma coisa ruim. Ela vai dizer para você, basta você querer escutar. Não, vi 2 ovários com 22 centímetros, meu Deus, os 2 ovários estão torcidos. Não, a possibilidade é que seja SOP.
tá? Ou outra possibilidade que seja, por exemplo, a moforite, por conta de uma MIPA. Tem que pensar em várias possibilidades e a clínica te ajuda a melhorar o teu diagnóstico. Veja bem, causas de ovários grandes, eu dou 3 para vocês. MIPA, oforite deixa o ovário grande, 30, 40 centímetros cúbicos. Outra coisa, SOP, deixa os 2 ovários grandes. Torção de ovário também deixa o ovário grande. Lesões deixam o ovário grande, cistos, muitos cistos simples, cistos hemorrágicos. Então, você pode ter uma quantidade de diferenciais. O que vai diferenciar o seu diagnóstico? O que vai fazer você ficar melhor que os outros radiologistas? Conversar com a paciente, saber a clínica, entender a fisiopatologia e conseguir correlacionar com aquilo que você está escutando dela. Joia? Vamos continuar. E aí, quando a gente entende essa fisiopatologia, aí vem a pergunta de 1 milhão. Tá, mas espera aí, não é o ovário grande que torce ou é o ovário que torce e fica grande? Aí a resposta é: existem condições que aumentam o risco de torção de ovário. Cistos ovarianos, como dermoides, cistos hemorrágicos, corpos lúteos grandes, os cistos simples mesmo que sejam grandes, que aumentem o volume para mais que 20 centímetros cúbicos, também eles predispõem à torção anexial, porque eles são basicamente um corpo estranho ali, meio solto, louco para torcer. O endometrioma, Karina, ou um abscesso tubo-ovariano também vai dar torção? Endometrioma e abscesso tubo-ovariano, curiosamente, vão acabar aderindo à pelve. Endometrioma é marcador de endometriose. Endometriose provoca aderências na pelve. Abscesso tubo-ovariano é uma MIPA, é uma infecção aguda, né, do abscesso tubo-ovariano, enfim. Também, pelo processo inflamatório, pelo processo infeccioso, pela cronicidade, porque nunca é do dia para a noite, ele também adere à pelve. Então, é mais difícil de torcer. As outras patologias, as outras doenças que estão mais ali, que não provocam tanta aderência, como principalmente dermoide e cisto hemorrágico, elas estão ali mais frouxas, elas não vão grudar, elas aumentam o tamanho do ovário, elas vão aumentar o tamanho do ovário porque elas estão ali no ovário, então, obviamente, o ovário vai ficar aumentado por causa delas, e aí vai aumentar o risco de torção. E aí, em aumentando o risco de torção, o ovário vai torcer, e em torcendo ele vai aumentar mais ainda. Então, um ovário que não tem lesão, se torcer, ele vai aumentar. Um ovário que está grande por causa da lesão tem um risco aumentado de torcer, e se ele torcer, ele também vai aumentar. Por causa do edema, por causa da fisiopatologia. E eu mostrei com a minha... Cadê? Com o meu ovário maravilhoso aqui. Então, o que a gente vai ver de características radiográficas? Características de imagem de uma forma geral. O ovário torcido ele fica redondinho, mais oval ou redondo. Ele vai tender a desviar para a linha média, chegar mais perto da linha média. Por quê? Porque ele vai torcer assim. Então, a ideia é que ele vai... Esse vai ser o movimento dele. Então, a ideia é que ele vai torcer para cá, e aí ele vai torcer em direção ao ovário. Ao útero, desculpa. E essa torção pode dar aquele sinal que a gente fala, que é o sinal da hidromassagem, porque os vasos torcidos, se você ligar o Doppler, eles vão formar um redemoinho, tá? Então, é um sinal de um redemoinho, né? Fala Ripple, pode ser redemoinho também. O útero, ele vai ser desviado também para perto do ovário. Então, eles vão estar mais pertinho, vão estar desviados. O ovário vai tender para a linha média, o útero vai tender a ir para o lado do ovário. É isso que vai acontecer, eles vão se aproximar, tá?
E é claro que, assim, o ovário gordo, o ovário crescido, ele não vai crescer difusamente, ele vai crescer à custa do aumento do estroma, da parte interna dele. E aí os folículos, eles vão ficar cada vez mais na periferia. Então, quanto mais periferiquinhos os folículos e mais gordão o centro, você aumenta essa suspeita. Em tendo dor, em tendo uma urgência abdominal, paciente, né, em contexto clínico disso. Pode ter óbvio, e aí as outras coisas, eu não sei se para vocês é óbvio, mas de fato, tudo que dá ruim na pelve, ou seja, que seja agudo, que leve a dor, que leve a inflamação, a uma inflamação, ou que leve a algum tipo de privação de circulação, isso vai dar uma reação peritoneal. Essa reação peritoneal é o peritônio falando, opa, tem coisa errada, o que vai acontecer? Líquido livre. Então, o paciente vai ter líquido livre também. E, e isso faz parte de todo o contexto de lesões agudas na cavidade pélvica. Líquido livre é sempre uma grande dica. Claro, ovulou ontem, vai ter líquido livre. É claro que vai ter líquido livre, sei lá, ovulou do outro ovário. Aí você tem que olhar que ovulou do outro ovário. Bom, não tem líquido livre? Não tem, você não vai saber. Não é, você tem que ligar o achado àquilo que você está vendo também, tá? Então, como você vai ver via abdominal? Acho que o achado mais clássico e mais importante realmente vai ser o ovário gordo. Um ovário que, especialmente aqueles que têm mais de 5 centímetros de diâmetro, tá? E que ultrapassem 20 milímetros cúbicos de volume. Especialmente os que têm mais de 5 centímetros de diâmetro. Você pode ter, claro, em casos em que a paciente já está com dor há algum tempo, sei lá, mais de um dia, né, dias e tal. Tem paciente que aguenta um montão, viu? Essas pacientes, elas vão ter umas degenerações císticas internas, umas coleções, umas áreas que você não vai ver o Doppler direito, que você não vai ver o edema, que você vai ver a parte já necrótica do negócio. E, e aí, tudo você vai derivar, todos os achados de imagem, por exemplo, eles vão ser derivados dessa fisiopatologia. De novo, o útero desviado para o lado do ovário, o ovário mais juntão do útero, e o estroma, em o estroma ficando edemaciado, um anelzinho de folículos. Ai, nossa, pode ser policístico. Sim, pode ser um ovário policístico, mas veja o contexto. Se o paciente tiver assintomático, os dois forem assim, beleza, policístico. Mas se tiver no contexto de novo, gente, eu vou ser repetitiva. Contexto de dor aguda, ser seguido de náusea e tal. E aí o Doppler, Karina? O Doppler. Veja que eu falei. E eu não falei exatamente de Doppler. Todo mundo me pergunta de Doppler. Eu nem falei, nem abri a boca para falar em Doppler ainda. É porque pode variar. Depende do momento que você pega o seu, a sua torção. Depende muito do momento que você vai pegar essa torção do ovário. Se você pegar, por exemplo, no, no comecinho, você ainda vai ver algum fluxo venoso. Se você vê o fluxo totalmente ausente no ovário grande, bom, aí você tem uma sensibilidade altíssima, porque você já entendeu que o ovário está grande porque tem uma oclusão venosa, está grande o suficiente para limitar o fluxo. Então, nesse momento, o Doppler super te ajuda. Mas eu acho que você conseguiria sem o Doppler, já se suspeitar. Mas o Doppler te dá, sem a palavra final, tipo, olha, é torção de ovário. O sinal do redemoinho, então, porque os vasos, eles se enrolam, e aí você vai ver um redemoinho. Eu não consigo nem explicar direito isso, gente. É um redemoinho, isso aqui, ó. O vaso vai fazer isso aqui, e você vai conseguir, em algum momento, olhar não assim, mas assim. Eles rodadinhos assim, sabe? Você consegue entender aqui? Isso é um redemoinho. É uma mola. Ai, caiu uma mola, gente, vocês são chatos. Assim. Mas você liga o Doppler, faz isso. E
o que pode ajudar. E aí, naquelas pacientes que têm uma lesão, um dermoide, um cisto hemorrágico, um cisto simples, enfim, e que torceram por conta do cisto, vocês vão ver o cisto. Ah, tá ali o safado, aquilo que causou a torção de ovário. E principalmente também, se você apertar no ovário, ele vai doer. Se você apertar no outro ovário, não vai doer, tá? Então, você pode usar também o transdutor como exame físico. Você vai apertar bem ali e falar assim, dói aqui? Ela fala, uhum. Se você apertar loucamente do outro lado, assim, aperta muito mais forte, aí você sentir dor. Ai, senti, mas peraí. Apertei loucamente aqui, dei uma apertadinha, ela sentiu dor, então tá mais sensível. Sensibilidade aumentada nesse lado, mais do que do outro. Então, mais sensibilidade. Tem paciente que é muito resistente à dor. E às vezes elas não entendem dor. Então, é importante que você teste mais sensibilidade. Do tipo, ah, tá ruim aqui? Tá. Não tá ruim aqui? Não tá. E é isso. E aí, o que que a gente vai fazer? Scary, você pode fazer isso? E você pode aplicar isso para todos os outros métodos de imagem. Eu não preciso falar em hipoecóico, hipoecogênico, hipointenso, hiperintenso. O que que vai te ajudar? Se eu falei para ti que está necrótico o ovário, pode ser que ele tenha tido uma degeneração hemorrágica, uma degeneração mais cística. Você vai ver na tomografia, por exemplo, a hemorragia é um pouco aguda, então você vai ver um branquinho dentro do ovário. Na ressonância, você vai ver sangue em fase aguda dentro do ovário, o ovário sangrando por dentro. E você vai ver, por exemplo, restrição à difusão por conta da necrose, por conta do acometimento vascular. Então, você vai ver um contraste totalmente reduzido no ovário em relação ao contralateral. Comparar com o outro lado te dá muita informação também. Você vai olhar um lado do ovário, o ovário tá brancão. Do outro lado, o ovário tá cinzinha, tipo assim, no pós-contraste. Tipo assim, você vai olhar e falar, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Então, você não precisa decorar. Olha, vai estar, veja assim, ó, no T1. No T1 vai mostrar uma linha fina de alto sinal que é da metahemoglobina do sangramento. Ah, o T2 pode ter um sinal baixo devido à hemorragia e o T1 contraste vai ter contraste reduzido ou não vai ter contraste, ou não vai ter realce. Você não precisa decorar isso quando você entende, você compara e você raciocina em cima da imagem. E é claro que essas pacientes elas vão ter que ser avaliadas por um cirurgião geral ou um ginecologista, de fato. Ai, Karina, o que que pode ser de diferencial, gente? Olha só, o que eu já falei de diferenciais, né? Considerando ovário largo, pode ser. Ah, pode ser gravidez ectópica? Pode ser gravidez ectópica pela clínica, né? A clínica vai ser uma dor aguda e tal. Aí você vai ter o beta, você vai ter outros comemorativos, né? Você não vai ter um ovário. Pode ser uma gravidez ovariana? Pode, mas você vai ter lá, não vai ter um ovário com estroma gordo, vai ter outras características de imagem que são características de uma gravidez. Então, vai ter lá uma lesão, uma área redonda, que pode estar na tuba, pode estar fora da tuba, pode estar no ovário, mas uma área redonda com um anel vascular e o centro sem vascular, pode ter um embriãozinho, você vai poder ver uma coisa que vai te suspeitar, vai te falar, olha, isso aqui não é ovário, não vai ter os cistinhos na periferia, não vai ter o estroma demasiado. Pode ser MIPA, então, com oforite. Ah, pode ser aqueles edemas ovarianos aí é claro, mais raro, né? Mas pode ser aqueles edemas ovarianos de obstrução linfática de tumor. Aí a paciente já sabe que ela tem um tumor, ela trata uma carcinomatose, ela trata qualquer coisa maligna, você já vai ter esse dado antes. Pode ser, que mais? Que aumente o ovário, eu acho que entra mais essas coisas que eu falei. Então, ovário policístico, que não vai doer, vão ter os dois. Pode ser também aquela síndrome de hiperestimulação ovariana, mas aí a paciente vai saber que ela está na síndrome de hiperestimulação ovariana por N e outros motivos, né? Inclusive, a síndrome de hiperestimulação, que aumenta o monte ovário, também é fator de risco para ele torcer. Então, falamos bastante coisa. Veja que falamos de imagem sem mostrar uma imagem sequer.
Eu gosto de fazer essas aulas, por quê? Porque você não precisa exatamente decorar conceitos, decorar imagens ou mostrar a imagem, você pode usar a sua imaginação para conseguir fazer diagnóstico. É assim que eu gosto de pensar, é assim que eu gosto de aprender, é assim que eu gosto de ensinar. Espero que vocês tenham aproveitado essa aulinha. E vocês vão ver que vão ter mais. Vai ter mais. Até mais, gente. Um beijão.